Pois vamos em 22 de maio. E as coisas são assim, né? Às vezes a gente pensa, quer dizer, o mundo vira, as coisas. Não, às vezes parece que o mundo capota, né? E às vezes não é bem assim, as coisas simplesmente são como sempre foram. Lembro que uma vez, uma conversa familiar lá pelas tantas, alguém diz assim, né? O nome precede. Quando alguém se apresenta, quando alguém tem um nome, uma identificação, esta identificação se dá como um elemento fundamental de resgate da história pessoal daquele que ostenta aquele nome. Quando tu fala, por exemplo, Donald Trump, o estômago embrulha, porque junto com ele vem uma história pessoal dele, a história dos negócios dele, de postura, etc. e tal. Quando tu fala Nelson Mandela, toda a história vem do apartheid na África do Sul. Quando tu fala Elon Musk, o vômito vem imediatamente. Tu regurgita Musk, supremacistas, brancos, como eu, branco. O nome precede. Tem coisas que não precisamos fazer muito esforço para adquirir as cautelas necessárias à sobrevivência. Donald Trump patrocinou mais uma pataquada vergonhosa, vagabunda, baixa, grosseira, vil, contra um chefe de Estado no tal de Salão Oval da Casa Branca, que antigamente era tratado como a sede do poder, o espaço de construção de políticas mundiais, e se transformou num ringue vagabundo organizado para a prática da traição, da emboscada. Eu que estou dizendo isso também. Mas a imprensa norte-americana, a imprensa minimamente séria, envergonhada em ver o império, a maior potência militar do Sul, se submeter às molecagens que faz o presidente desta nação, eleito pelo seu povo. O que esse Trump tem feito, em termos de molecagem, é singular, único na história das nações. Convida um presidente de uma nação estrangeira para sua casa e faz uma emboscada, prepara vídeos, para variar mentirosos, com o único objetivo de ganhar cliques, de criar imagens, como fez com Zelensky, como fez com outros presidentes. O tema Zelensky e o tema presidente da África do Sul são, eu não digo que sejam fora da curva, mas eles são de uma capacidade de exposição, de geração de vergonha alheia, que são singulares. A guerra da Rússia contra a Ucrânia continua. E o Trump vai lá e buscou os minerais que quer. E a guerra continua. África do Sul, qual foi o crime da África do Sul? O tema de que, por exemplo, 7% da população branca da África do Sul detém 72% das terras da África do Sul. Esse foi o problema? Não. O problema é que a África do Sul é signatária da ação que denuncia o genocídio praticado pelo governo Netanyahu. Esse é o tema. Quando a África do Sul vai ao Tribunal Penal Internacional e denuncia o governo de Israel, vamos deixar isso sempre bem claro, porque sempre tem aqueles idiotas que dizem que quando se fala do governo Netanyahu se está sendo antissemita. Besteira. Se está falando é do governo Netanyahu, das suas alianças, do genocídio, das matanças a cada semana, quase 1 milhar de pessoas mortas, palestinos mortos. Agora diz Netanyahu que só está esperando os Estados Unidos se definir para ocupar
Gaza, porque aí ele vai fazer a limpeza. Tá aí para quem quiser ver. O problema é que tem muita gente que não quer ver a coisa que está na sua cara. Ontem saiu nos jornais que os Estados Unidos pensam sanções contra Alexandre de Moraes, leia-se Poder Judiciário Brasileiro, uma caterva, aqueles que rezavam para pneu, que botavam celulares na cabeça para ter contato com extraterrestres, que se ajoelhavam na frente dos muros e urraram de novo, como fizeram quando saiu aquela decisão falsa da prisão do próprio Moraes, assinada pelo próprio Moraes. Está aí a Zambelli, 10 anos de cadeia. Esses aí urraram ontem, com a declaração do chefe de Estado, do secretário de Estado americano, de que Moraes estaria sendo preparado para receber as sanções dos Estados Unidos, como se isso fosse uma ação contra o Moraes. Não, é contra os juízes brasileiros, contra o sistema judicial, contra o poder judiciário, contra a soberania do Brasil. E os bananinha da vida, os bozos da vida, entram em êxtase quando atacam o Brasil. Dá para entender? Por quê? Porque Moraes estaria descumprindo os direitos humanos, e os Estados Unidos da América são os defensores dos direitos humanos, junto com o Bin Salman. Quem é o Bin Salman? É o cara que o Trump teve a semana passada na Arábia Saudita e que mandou esquartejar um jornalista e diluir o corpo do jornalista em ácido. Esses são os amiguinhos defensores dos direitos humanos. Não, mas o Moraes... Como é que as pessoas não enxergam essas coisas? Isto é grave, isto é muito grave. O nome precede. O nome precede. Quando tu escuta determinados nomes, uma história de nojo brota. E tem gente que não acha isto grave ou relevante. O que foi feito na Casa Branca com o presidente da África do Sul é um negócio assim, ó, é deplorável. É deplorável do ponto de vista humano, do ponto de vista da civilização, construída à custa de muita guerra, de muita morte, de muita coisa, infelizmente. O que nos faz pensar de por que não teriam mais guerras e mais guerras. A resposta que o presidente da África do Sul disse a Trump: eu não tenho um avião para te dar, como o Qatar fez. Isso ficou normal. O cara dá um avião, assim como o outro lá recebeu joias e coisas e tal. E isso virou normal. O cara vai lá e faz negócios da própria família. Ele visita o Oriente Médio como presidente dos Estados Unidos. Não, mas vai fazer negócio de família, criptomoedas e etc. Junto com quem? Com o defensor dos direitos humanos, Bin Salman. Mas as sanções estão sendo preparadas contra Alexandre de Moraes. Leia-se, Suprema Corte do Brasil, soberania brasileira. E às vezes eu vejo determinados juízes que não se dão conta de que o alvo são eles. Notem, no mundo existe um ponto que unifica a extrema-direita fascista, um só. Chama-se ataque ao sistema judicial. Por quê? Porque o sistema judicial é quem estrutura a civilização, quem defende os direitos humanos, quem defende o mínimo civilizacional é o sistema judicial. São as estruturações contramajoritárias que não admitem que as maiorias subordinem as minorias por simplesmente serem maiorias. Eis a diferença entre estar com a democracia e relativizá-la. Quem relativiza a democracia é contra a democracia. Está aí, para quem quiser ver. O nome precede, e como diria o grande conselheiro Acácio, as consequências vêm depois. Portanto, take care, mano, velho. Take care.